Pessoal, está começando mais uma aula da Intense Ensino. Nesta aula iremos dar continuidade ao conteúdo e na próxima iremos fazer exercícios, tá bom? Vamos lá, comentar um pouco sobre a difração. A difração é a ocorrência ela depende, né, da relação entre o diâmetro d do orifício e o comprimento da onda, o lambda da luz. Esse orifício de diâmetro d, quanto ele é na relação, quando o d for muito maior que o comprimento de onda, você tem os feixes, eles vão se abrir, mas de uma forma mais uniforme. Enquanto o diâmetro do orifício ele for próximo a uma igualdade do comprimento de onda ou for menor, vai ter um desvio de difração, ou seja, é como se estivesse apertando os feixes de luz e eles vão se abrir de uma forma como se fosse um desvio, né, se espalhar. Então, esse é um princípio. Ou seja, quanto menor o orifício, mais nítida será a imagem. No entanto, há um limite. Quando o orifício fica pequeno demais, ocorre a difração e não há mais a formação da imagem. Na óptica geométrica, estudamos apenas os casos em que não há difração, isto é, todos os objetos e orifícios são muito maiores do que o comprimento de onda da luz. Dando prosseguimento ao conteúdo, vamos falar um pouco sobre reflexão e refração da luz. Você tem que em dois meios, o A e o B, você tem os raios de luz incidente e também o refletido. Ora, por meio disso você percebe que uma parte da luz ela retorna ao meio A, no entanto uma outra ela penetra para o meio B. Essa parte da luz que volta para o meio A é chamada de luz refletida, enquanto a parte que penetra no meio B e propaga-se nele é a luz transmitida. E como comentei, está escrito aqui, a luz transmitida costuma ser chamada de luz refratada e a passagem da luz de um meio ao outro é chamada de refração. Detalhe para complementar ainda, uma parte da luz ela é absorvida e transforma-se em outras formas de energia, como por exemplo o calor. Agora, tratando um pouco sobre reflexão, temos alguns tipos. A reflexão regular é que você tem os raios de luz refletidos, no caso, eles têm uma ordem paralela entre si. Também tem a reflexão difusa do meio A e B, no caso, esse solo, no caso, cheio de ondulações, de certa forma cheio de deformações, e no caso, quando os raios de luz se chocam, eles se espalham, então é difuso. Temos também uma refração regular de meios transparentes, você tem uma ordem, né, de o A para o B, né, eles mantêm uma forma paralela, né, os raios de luz, e tem um padrão. Já a refração difusa, por exemplo, meios translúcidos, não tem uma ordem, então você tem uma diferença dependendo do ângulo que os raios de luz incidem sobre esse meio, essa superfície, elas vão ter diferentes comportamentos. Agora vamos falar um pouco sobre a cor de um corpo. A luz branca do Sol é uma mistura de algumas cores básicas, sendo a cor determinada pela frequência da luz, como eu comentei na aula anterior. Quando o corpo reflete toda a luz que recebe, ele nos parece branco, e quando absorve toda a luz que recebe, nos parece negro. Ora, dando um exemplo, a luz branca ela incide sobre algum objeto, só que esse objeto tem a cor verde. Isso quer dizer o seguinte, que a luz ele absorve todas as cores, exceto a verde, que ela é refletida de forma difusa. A mesma coisa acontece com o objeto vermelho. A luz branca, todas as cores exceto o vermelho são absorvidas, e logo o vermelho ele é refletido. Vamos falar agora sobre o espalhamento. Só conseguimos enxergar, né, um objeto quando ele envia luz para os nossos olhos, como eu comentei na aula anterior. Então não podemos ver um feixe de luz de lado, mesmo que seja muito intenso. Porém, algumas condições a gente consegue enxergar. Dando um exemplo, se você estiver numa mata e você vê
as árvores estão tampando os raios de luz, mas dependendo da poluição ou caso, dependendo do horário, você consegue ver os feixes de luz atravessando as folhas, né, da copa das árvores. Você vê um espalhamento, você consegue ver o comportamento dos feixes de luz. Ou seja, são as partículas, poeira, poluição, moléculas de água que são misturadas ao ar e elas espalham a luz e nos indicam a trajetória do feixe. Então você consegue também ver a sua trajetória e também caso o ar tiver algumas características, por exemplo, se estiver muito limpo ou estiver seco, o clima, né, a gente não consegue ver esse trajeto dos feixes. Então, dependendo das circunstâncias do meio que você está, do meio ambiente, do local que você esteja, você consegue ver o comportamento dos feixes de luz. E as cores do céu, principalmente da cor, da luz, dos raios solares, tiveram contribuição do físico inglês Lord Rayleigh. Todas as cores elas são espalhadas. Quanto maior a frequência da luz, maior será o espalhamento. E as luzes mais espalhadas são de maior frequência, o azul e o violeta. Como o nosso olho ele é menos sensível ao violeta, a mistura de todas as luzes produz a sensação do azul. Por isso o céu é azul, mas sim, de uma forma mais simplória. Então, como a luz é espalhada em todas as direções, um astronauta que observa a Terra de longe também verá a luz, ou verá a Terra como azul. Bem, agora umas informações importantes. Se não houvesse atmosfera, não haveria espalhamento da luz solar e o céu visto da Terra seria negro. Outro ponto, a luz do Sol ele chega aos nossos olhos um pouco azul e um pouco violeta, isto é, a luz solar que chega aos nossos olhos predomina as cores de frequências mais baixas. Isso faz com que vejamos o Sol amarelado. No nascer e no pôr do Sol, a luz solar atravessa uma camada maior de atmosfera que, ao meio-dia, logo apresenta um amarelo mais forte que ao meio-dia. Se o ar estiver carregado de poluição ou vapor de água, né, principalmente a gente percebe isso em cidades grandes, haverá um espalhamento maior e das frequências mais altas e o Sol ficará avermelhado. Agora, para finalizar, a questão da reversibilidade. Se a luz a determinado percurso, ela é capaz de fazer o mesmo percurso, só que em sentido inverso. Então a gente tem aqui um exemplo do espelho, a gente vai tratar futuramente sobre espelhos e lentes, mas aqui só dando um exemplo rápido. Repare, preste atenção no comportamento da direção, né, nas setas. Ela sai do eixo do ponto X, bate no espelho, é refletida e você tem um comportamento. Agora, se fosse no caminho contrário, saindo de Z, ela vai ter a mesma trajetória. Agora, se ela tiver dois meios, um meio é um ar e o outro é água, ela vai ter o mesmo comportamento se fosse no sentido inverso, como se ela estivesse saindo do K ela indo para o X. Claro, batendo no mesmo ponto, só que partindo das direções opostas. Agora, partindo do ar para a água, teremos também o mesmo comportamento, como se fosse só que de ponta cabeça, né? Mas teremos a mesma trajetória, o percurso que será feito, só que de uma forma inversa. Bem, então cada reflexão é reversível e cada refração é reversível. Pessoal, está finalizando esta aula, eu espero que você tenha gostado. Caso tenha dúvidas, deixe nos comentários. Curta, comente, compartilhe, siga a gente nas redes sociais e espero vocês na próxima aula, que será de exercícios. E até mais.